paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu trago uma palavra para compartilhar com os irmãos que está na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 8, 9 e 10. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vocês viram que a palavra do Senhor, ela é bem clara. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Quantos estão pecando? Quantos estão vivendo em pecado? É interessante notar que a palavra fala que quem pratica o pecado é do diabo. Temos muitas pessoas que dizem que são de Deus, mas estão em pecado. Estão pecando. A palavra diz que o Filho de Deus se manifestou exatamente para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus veio tirar o véu da hipocrisia. O véu da hipocrisia. Porque as pessoas pecavam, mas agiam como se não estivessem pecando. Elas escondiam aquilo que faziam. E muitos hoje agem da mesma forma. Pecam, escondem, mas aos olhos de Deus nada está encoberto, nada está oculto. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é a prática do pecado? A prática do pecado é a recorrência do erro, né? Às vezes podemos falhar, sim. Podemos errar, sim. Somos humanos, estamos sujeitos a falhas, a erros, estamos sujeitos ao pecado. Mas a palavra faz referência àquele que vive na prática do pecado. É aquele que reiteradamente comete o pecado. Ele sabe que é errado e mesmo assim ele pratica o pecado. Então, a palavra diz que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele. Qual é essa semente? É a palavra. A palavra de Deus permanece nele. Então, ele não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Ele traz consigo a palavra de Deus.
A palavra de Deus causa transformação na vida dele, opera a transformação. Ele não é mais a mesma criatura, ele é diferente. Ele é revestido do poder que vem do alto para suportar as tentações, as tribulações, as dificuldades. Ele se socorre em Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Olha o parâmetro que o Senhor nos coloca. Aquele que é de Deus pratica a justiça. Aquele que é de Deus ama o seu irmão. Se nós não amamos, não temos parte com Deus. O Senhor Jesus mesmo disse aos seus discípulos que eles seriam reconhecidos pelo amor que eles tinham um pelo outro. Então, irmãos, precisamos amar, precisamos praticar a justiça, precisamos deixar o pecado. A palavra nos diz: aquele que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não se sinta um santo na terra. Reconheça seus erros, reconheça os seus pecados, clame pela misericórdia de Deus, busque se aperfeiçoar dia a dia, procurando viver em santidade, procurando agradar a Deus. Os filhos de Deus amam o seu irmão. Os filhos de Deus praticam a justiça. E se assim não fazemos, não somos filhos de Deus. Portanto, irmãos, está aí o convite, né? Que possamos refletir acerca dessa palavra, uma palavra bonita, uma palavra forte, né? Que nos conclama a uma mudança de posicionamento, né? Ou pelo menos a uma vivência mais clara e objetiva da palavra. Saibamos, né, o que devemos buscar naqueles que consideramos filhos de Deus e observar naqueles que não são filhos de Deus. Para que possamos também tomar os nossos cuidados e aconselhar e exortar partindo da própria palavra de Deus. Agradeço e desejo que Deus abençoe a todos.